Uma das verdades com grande impacto em nossas vidas espirituais é a ausência do conhecimento de Deus. O Senhor disse: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. A palavra de Deus não é um livro de informações, mas um livro de instrução. A palavra de Deus, ela não só revela sobre os acontecimentos acerca do futuro, mas ela nos concede a instrução para vencer, para superar todos os obstáculos que possam existir diante da nossa fé em Jesus Cristo. O que salvou Noé do dilúvio não foi a informação de que Deus ia fazer chover. O que salvou Noé é que a informação que Deus lhe concedeu foi seguida de uma instrução para que Noé construísse a arca conforme o desejo de Deus. Então a palavra de Deus não é um livro de informações, mas é um livro de instruções, é um livro de preceitos, é um livro de princípios eternos que duram toda a eternidade. A palavra de Deus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ao longo do tempo, Satanás tem suprimido de forma sorrateira, de forma política, de forma social, perverter no teu coração o compromisso de se relacionar com Deus através da sua palavra. Deus se relaciona com o seu povo através da sua palavra. Deus está na sua palavra. A fé de Deus está na sua palavra. É por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. Não há distinção entre a palavra e Jesus ou Jesus e a palavra. A palavra e Jesus são uma única pessoa. São a mesma pessoa. Quem tem a palavra tem Jesus. Mas quem tem Jesus também tem a palavra. Eu não posso me relacionar com Jesus e simplesmente não ter a palavra na minha vida. É impossível qualquer que seja o indivíduo que professa a fé em Deus, a fé em Jesus, se relacionar com ele de outra forma que não seja na palavra dele. É na palavra dele que ele se relaciona com o seu povo. Deus existe na sua palavra. Deus não precisa de armas nucleares para fazer valer a sua vontade. Deus não precisa de um grande exército, de um grande governante, de um grande líder político, ou de um grande empresário bem-sucedido, ou de planos estratégicos. Não. Deus não precisa dessas coisas. Mas Deus conta com um homem ou uma mulher que esteja disposto a fazer valer a vontade de Deus na sua vida. Uma pessoa que sabe qual é a sua posição no reino de Deus. E é justamente isso que Satanás tem procurado roubar do teu coração. A verdade sobre a tua posição no reino de Deus. O domínio que você exerce em Cristo. Com isto, Satanás te enfraquece cada dia mais, destruindo a tua fé. E faz com que você se torne um homem
comum, um homem natural, que depende das mesmas circunstâncias, da sorte como qualquer um que não professa a fé em Deus e nem sequer conhece a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 11, o texto diz que as bênçãos dos justos exalta uma nação, mas a boca dos ímpios a destruirá. Deus abençoa uma nação por causa dos justos. E as bênçãos de Deus que estão sobre a vida dos justos traz benefício para a nação. Traz glória para a nação, reconhecimento para a nação, exaltação para a nação. Mas a boca dos ímpios a destruirá. São os traidores da pátria. Aqueles que vendem a sua nação, aqueles que articulam internamente e externamente, aqueles que vendem a sua nação pelo poder e pelo dinheiro, aqueles que tramam traiçoeiramente contra o seu próprio povo, contra a sua nação, contra os seus patrícios. Mas eu disse que Deus não precisa de um grande líder político, de um estrategista ou de um grande exército para fazer valer a sua vontade, mas Deus conta com um homem que esteja atento, que esteja comprometido com o reino de Deus e que através da sua palavra se relaciona com Deus. É na palavra de Deus que ele se relaciona com o seu Criador. E é na sua palavra que o Criador relaciona-se com a criatura. Quando nós olhamos para Salmos 82, verso 6 e 7, o texto diz: eu disse a vocês, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas como homens naturais morrerão. E o texto diz: como simples homens morrerão, e como qualquer outro governante morrerá. Esta é uma verdade que Satanás luta desesperadamente para suprimir do teu coração e que você não conheça esta verdade. Talvez você não esteja entendendo o que o Espírito Santo está dizendo neste texto sagrado. Ele está dizendo o seguinte, que há uma autoridade sobre a tua vida, há uma unção sobre a tua vida, há um poder especial de Deus que flui através da tua vida, mas que a falta de conhecimento deste poder, a falta de conhecimento da sua posição no reino de Deus, faz com que você morra como qualquer homem natural, ou como qualquer príncipe ou governo que morrerá sem sequer exercer verdadeiramente o poder e a autoridade que flui através da sua vida. E esta verdade Satanás luta para suprimir da tua mente, do teu coração, para que você sequer saiba o poder de Deus que há na tua vida. A unção de Deus, a autoridade de Deus que flui através da tua vida. Quando nós olhamos para José do Egito, ele foi vendido como escravo, foi levado ao Egito, e lá Deus o abençoou. Ele está na casa de Potifar, depois foi acusado de assédio contra a esposa de Potifar e foi lançado no cárcere. Mas quando José se encontrou com seus irmãos, ele disse para os irmãos que foi Deus, agora ele tem a informação,
ele recebe a instrução de que foi Deus quem o enviou na frente dos seus irmãos para salvá-los, para poupá-los da morte e da fome. Havia uma unção sobre a vida de José, uma autoridade sobre a vida de José, o poder de Deus que fluía através dele. No caso de José, não importava aonde colocassem José, se José estivesse no calabouço, se José estivesse na presença do faraó ou na casa de Potifar, aonde José estava e aonde José colocava a mão, ali havia bênção e prosperidade. Por quê? Porque a unção de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus estava fluindo através de José. Então, quando o texto de Salmos 82, versos 6 e 7, quando diz, eu disse a vocês, o Espírito Santo está falando, eu disse a vocês, todos vocês são deuses, e vós sois todos filhos do Altíssimo, mas como homem comum, natural, morrerão, e como qualquer príncipe e governante, morrerás. Por quê? Porque não ter o conhecimento desta verdade faz com que você viva como qualquer homem comum, como qualquer homem natural, que não tem o Espírito Santo, o poder de Deus que flui através da vida dele. Então você passa a depender da sorte, de um poder político, de um poder econômico. As notícias causam terror no seu coração. Você fica preocupado quando fala de ordem mundial. Você fica preocupado quando fala do avanço do comunismo, do poder da China, a presidência dos Estados Unidos que mudou, John Biden, um homem inclinado a outras coisas estranhas. Todas essas coisas causam preocupações. Por quê? Porque você desconhece o poder de Deus, a unção de Deus, a autoridade de Deus que flui através de você. Quando o texto diz, todos vocês são deuses, a palavra deuses é a palavra Elohim. Não está se referindo a um ser iluminado, a um ser celestial de outro planeta, não. A palavra Elohim neste texto se refere a príncipes e a governantes. Para que você entenda, eu preciso achar uma conexão para que você entenda exatamente o que o Espírito Santo está nos dizendo. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 8, o texto diz assim, portanto, não foi vocês que me enviaram aqui, José falando, mas Deus, ele me fez um pai para Faraó, senhor de toda a sua casa, governante de toda a terra do Egito. Então José está falando do poder de Deus, da unção de Deus, da autoridade de Deus que fluía através da vida dele. Agora ele tem conhecimento que há sobre a vida dele uma unção, uma autoridade, um poder de Deus. E este poder deu a José a posição de autoridade acima da casa de Faraó, do seu reinado, porque estava na mão de José o poder e a unção e a autoridade para reverter a situação do Egito e conduzir o Egito ao ápice de glória, evitando uma catástrofe, uma tragédia a nível mundial, que seria a fome, que seria o fracasso econômico daquela sociedade, seria o fim daquela sociedade. Mas na vida de José fluía o poder de Deus, a unção de Deus e a autoridade de Deus. Então José mudou a história do Egito e do seu povo. Mas vamos procurar uma outra conexão que possa está ligado com a palavra deuses, que se refere a príncipes e a governo.
Quando nós olhamos para o livro do Êxodo, no capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus, sobre Faraó, e Arão teu irmão para o teu profeta. Quando Deus disse para Moisés voltar ao Egito e resgatar o seu povo, quando Moisés já tinha entendido, quando José estava agora instruído, Deus diz para Moisés que havia sobre a vida de Moisés uma unção, uma autoridade, um poder que fluiria através de Moisés. É por isso que o Senhor dizia: Eis que te pus por Deus sobre Faraó. Deus estava falando: Moisés, vai fluir de você a minha unção, a minha autoridade, o meu poder, e você exercerá poder, você terá poder, você terá autoridade, fluirá de você uma unção que irá reverter o quadro do meu povo, vai mudar a história do meu povo. Faraó não vai resistir o meu poder, a minha autoridade, a minha vontade, que vai fluir através da tua vida. Todo o poder de Deus, toda a grandeza de Deus, a autoridade de Deus fluía através da vida de Moisés e de Arão, que foi posto como profeta. É isso que Satanás não quer que você saiba. Ele quer que você fique com medo do Xi Jinping, da China, do Partido Comunista, o PCC. Ele quer que você fique com medo dos líderes mundiais, da ordem mundial. Você tem o poder de mudar a história do teu povo, a história da tua nação. Flui através de você a unção e o poder e a autoridade para repreender esta pandemia, para repreender as enfermidades, todo tipo de crise. Comece a declarar o poder de Deus que flui através de você e manda cessar toda a crise, manda cessar as doenças, manda cessar as enfermidades, manda cessar agora o mal sobre o nosso povo, a nossa nação. Então Deus colocou Moisés como Deus, está no minúsculo, Deus, Elohim, como príncipe, como alguém que exerceria autoridade e poder sobre aquele lugar. Vamos achar uma outra conexão. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 diz: Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Olha, o que o Espírito Santo está dizendo é que nós não devemos nos gloriar, nos gabar de conexões, de amizades, de benefícios que o governo, que qualquer instituição ou qualquer amigo, qualquer um possa nos proporcionar. Com isso, despertar em nós uma falsa segurança. Ele diz: olha, ninguém se vanglorie, ninguém se gabe de ninguém, de nenhum homem, porque tudo é vosso, tudo é nosso, tudo é do povo de Deus. Porém, Satanás não quer que você saiba disso. Ele quer matar o poder de Deus que flui através de você. Ele quer matar a unção de Deus que flui através da sua vida. Ele quer apagar o fogo do Espírito Santo da tua vida. Gênesis capítulo 41, os versículos 38 a 42, diz o texto sagrado: Então o Faraó disse aos seus servos: Podemos encontrar alguém assim como este homem que tem o Espírito de Deus nele? Faraó agora está reconhecendo que na vida de José flui uma unção, flui algo especial, flui um poder, flui uma autoridade. E Faraó diz: porventura nós teríamos alguém no nosso reino como este homem, que o Espírito de Deus habita nele? Este homem tem uma unção, este homem tem um poder, flui através da sua vida, um poder sobrenatural que aonde ele põe a mão, a prosperidade. E Faraó reconheceu isso. Mas Satanás
ele luta para apagar essa verdade do teu coração. Satanás não quer que você conheça, tenha o conhecimento do poder de Deus que flui através de você. Você tem o poder como Elias de parar a terra. Você tem o poder como Elias de parar esta pandemia. Quando Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, e ele morreu doente, quando lançaram um defunto sobre os ossos de Eliseu, e este defunto, ao tocar nos ossos de Eliseu, voltou à vida instantaneamente, alguns dizem que foi para mostrar que sobre a vida de Eliseu havia porção dobrada. Mas o Espírito Santo me deu o entendimento que quando aquele defunto bateu nos ossos de Eliseu e voltou à vida, foi para mostrar para mim, para todo aquele que professa a fé em Jesus, que o poder de Deus não havia falhado na vida de Eliseu. Ele morreu doente e não exerceu este poder para trazer vida ao seu corpo, para trazer saúde ao seu corpo. Então, Deus estava nos mostrando que o que falhou não foi o seu poder, mas o exercício, a prática deste poder nas nossas vidas. Quando eu não coloco este poder para agir através de mim, para fluir através da minha vida, coisas ruins podem acontecer sem que ao menos nada da minha parte possa ser feito, por não ter o conhecimento adequado da minha posição no reino de Deus e do meu domínio em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Provérbios capítulo 14, versículo 34, diz: a justiça exalta uma nação, mas o pecado é uma desgraça para qualquer povo. Então, quando nós olhamos para este texto e nós fazemos um paralelo com Provérbios 11:11, que diz que as bênçãos dos justos exaltam uma nação, e agora Provérbios capítulo 14, versículo 34 diz que a justiça exalta uma nação, mas o pecado é uma desgraça para qualquer povo. Traz miséria. Deus abençoa um povo inteiro, uma nação inteira, por um justo que está na brecha e que sabe a sua posição no reino de Deus e o seu domínio em Cristo Jesus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 15 diz: agora, um homem pobre e sábio foi encontrado na cidade, e ele libertou a cidade com sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrava daquele homem pobre. Olha que coisa extraordinária. Um velho, um sábio, um ancião, que libertou uma cidade com o poder da sabedoria. Não de um grande exército, não de armas nucleares, de um plano estratégico, mas a sabedoria. Salomão diz que a sabedoria é o próprio Deus. E este homem libertou uma cidade de seus opressores, porque na vida dele fluía uma unção, fluía o poder de Deus, fluía a autoridade de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus colocar no seu coração para você lidar com qualquer assunto acerca da vida ou espiritual, faça imediatamente e não deixe para fazer quando você achar que seja adequado. Quando Deus nos propõe a fazer algo, Ele nos dará uma unção especial, um poder especial, uma autoridade especial para que aquilo seja feito.
quando os espias voltaram de espiar a terra e falaram da qualidade da terra, mas nas suas tendas murmuravam, Deus disse para o povo dar meia volta e voltar para o deserto, e que eles não entrariam na terra, exceto Caleb e Josué e algumas crianças que não estavam aptas a tomar decisões por si mesmo. Eles eram os que entrariam nesta terra. O Senhor prometeu por si mesmo que eles não entrariam na terra, porque o Senhor disse: entrem na terra e possuam uma terra. Mas eles temeram, se sentiram inferior, incapazes. Mas de repente, quando Deus mandou esse povo voltar para o deserto, eles tomaram uma atitude. Diz: então iremos pelejar e possuir a terra. Então Deus disse nesse momento: não entrem mais, não vão mais, porque eu não estarei convosco. Então, quando Deus propõe algo no nosso coração, não deixe para fazer quando você julgar ser conveniente, ou julgar ser incapaz, não ter o recurso, não ter a condição. Quando Deus inclina o nosso coração para algo, Ele nos dará uma unção especial, um poder especial, uma autoridade especial que vai fluir através de nós. Então guarde no seu coração. Existe um poder de Deus que flui através de você. A autoridade de Deus que flui através de você. O poder de Deus que flui através de você. Levante a mão. Comece a proferir a palavra de autoridade, a palavra de poder, a palavra de restituição, a palavra de ordem. E mande cessar, meu Deus, e mande cessar esta pandemia, mande cessar as enfermidades, mande cessar as crises. Repreenda esse espírito de estagnação, esse espírito de retrocesso. Comece a determinar agora. Deixe fluir através da sua vida esta unção, este poder e esta autoridade. Levanta as mãos em nome do Senhor e declara prosperidade sobre teu país, sobre tua família. Certamente Deus irá operar grandes coisas através de você. Você é mais poderoso do que qualquer líder político. Você é mais poderoso do que qualquer nação do mundo. Você tem o poder de Deus que flui através de você, a unção de Deus, a autoridade que flui através de você, capaz de parar o mundo, capaz de mudar o rumo de uma nação e de um povo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que toque no teu coração. Que o Espírito do Senhor alcance o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. E que o Deus de paz nos dê a sua graça.